Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje eu vou ler um texto de uma carta que o apóstolo Paulo fez aos crentes de Roma. É a carta aos Romanos. E nós vamos ler o versículo 1 a partir do versículo 16. Está escrito assim: o assunto da epístola, da carta, né? A justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, e honraram as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Até aqui. Se vocês quiserem continuar lendo aí, se interessarem, né? Leiam. Quando eu li aqui, no versículo 24, está escrito assim, ó: pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, aos desejos desenfreados dos seus corações. É isso, viu? E o que eu disse, que o assunto da carta é a justiça pela fé. Quando Lutero leu, Lutero era um monge, aí ele, lendo a Bíblia, ele viu isso, que a fé, que a justiça de Deus vem pela fé.
não é pelas obras, para que ninguém se glorie. As obras foram feitas de antemão por Deus para que andássemos nelas. Bem, eu queria comentar com vocês o seguinte. No ano 2000, em agosto de 2000, meu irmão faleceu. Ele teve AIDS e faleceu. Então, eu morava em Betim nessa época e eu vinha acho que umas 2 vezes de Betim para Salvador, de ônibus, para acompanhá-lo no hospital. E, gente, ele era uma pessoa assim que gostava de viver, só que ele vivia segundo o curso desse mundo. O que ele achava que era felicidade era fantasia. Era fantasia. Então ele vivia assim, trabalhava a semana inteira, sábado e domingo bebia. E eu creio até que ele bebia porque ele mesmo não concordava com a situação que ele vivia. Entendeu? Ele mesmo. Aí vivia aquela pessoa assim, eu ficava assim, compadecida, porque vivia aquela pessoa assim, ouvindo aquelas músicas que ele achava que contribuía, sabe? Música, como é que a gente chama a música brasileira mesmo? Esqueci como é que fala. Então, ele ouvia essas músicas e delirava com aqueles versos. E depois, antes dele falecer, ele teve experiência com Jesus Cristo. Foi maravilhoso. Foi um tempo de dor, um tempo tão difícil. A gente gerando a expectativa de que ele ia ficar bom, né? Mas graças a Deus, ele se foi, mas ele ouviu de Deus e recebeu. Ele recebeu. Sabe? E ele sempre dizia assim, né, que quando ele fizesse 50 anos, minha mãe faria 80. E eles são do mesmo mês, que ele ia fazer uma festa. E quando ele fez 50 anos, ele estava num leito de dor no hospital. E a minha mãe em depressão profunda, sabe? Aí ela viveu mais 6 anos. Eu a levei para ficar comigo um tempo em Betim. Depois eu voltei, porque eu percebia que ela já não ia durar muito. Eu queria que ela acontecesse o fim dela aqui, com a parentela dela. Mas ela nem estava dando mais, assim, não queria ver ninguém, sabe? Muito difícil, muito difícil. Mas foi um tempo, assim, até com a minha mãe mesmo, a gente falou muito sobre Jesus, sabe? Ela entendeu sobre o sacrifício de Jesus na cruz por nós, porque a gente às vezes pensava que Jesus morreu, que estava sendo crucificado ali, porque ele estava sendo castigado por algum problema que ele cometeu, algum mal. E não, ele estava ali porque ele entregou a vida em nosso favor. Ele nos favoreceu e nós viveremos com ele pela eternidade. Não é assim? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, que a Bíblia explica tudo, tem tudo aqui. Mas, às vezes, tem pessoas que conhecem o Evangelho e
negam o que eu acabei de ler. Não sei como negar, porque está tão explícito. E aí as pessoas ficam arranjando um jeito de achar que aquilo ali não é assim, não, que Deus não fez isso, não, sabe? Deus é bom, mas Ele é justo. Ele é justo, Ele é bom, Ele é longânimo, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Dá muito tempo para a pessoa se arrepender. E porque a gente, nós, míseros mortais, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que não convém, tem hora que a gente perde a paciência, sabe? E dá vontade assim de largar para lá. Mas Deus não. Ele é compassivo, longânimo, Ele dá tempo para se arrepender. Não é? Como Deus é bom. Como Deus é bom. Gente, era o que eu queria dizer para vocês. Escutem de novo ou leiam na Bíblia. O Romanos 1. Lê o capítulo 1 todo. Lê o capítulo 1 todo. Se quiser, passa por 2, vai por 3. Porque é tão bom. A gente vê tanta coisa boa escrita ali. Que eu estou caminhando com Jesus tem 32 anos. Agora em julho vai fazer 33 anos que eu estou caminhando com Jesus. E até hoje eu encontro coisas que parece que eu nunca vi. A gente precisa garimpar. A gente precisa garimpar a Bíblia. Porque existem coisas preciosíssimas nela. Gente, uma boa noite. Viu? Na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo.